Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo Peça e Ser Atendido, esse livro que traz os ensinamentos dos Abrahams, e esses ensinamentos então foram canalizados pela Esther Hicks, mas o livro é escrito por ela e pelo marido dela porque é uma compilagem. Está escrito aqui que esses ensinamentos são dedicados sobretudo a Louise Hay, cujo desejo de perguntar e aprender e disseminar pelo planeta os princípios do bem-estar levou-a a nos pedir para escrever este livro contendo todos os ensinamentos de Abraham. Então quer dizer que de tudo aquilo que eles foram perguntando, porque quando eu via no início, no início pelo menos era assim. Quem perguntava era o Jerry, como eles explicaram aqui no início do livro, e é óbvio, era através da Esther que eles respondiam. Porém, agora eu vejo que são as pessoas que perguntam ali nos vídeos que eu vi dela na internet. Então, esses são os ensinamentos dos Abrahams e vem em duas partes. Eles dizem que a primeira é coisas que você sabia ou que você esqueceu, mas que nós continuamos sabendo, ou alguma coisa parecida com isso. Que assim que eu achar, eu digo para vocês que é coisas que sabemos que você pode ter esquecido, mas que é importante lembrar. E aí eles dizem que é importantíssimo que a gente se lembre que nós somos seres vibráteis, que nós estamos em uma realidade que tudo é energia vibrando mais ou menos, e que a fonte da criação, da qual nós temos a centelha em nós, o professor Hélio Couto chama de a centelha divina, eles chamam de a fonte do eu superior, o Saint-Germain chama da presença eu sou, da consciência crística, e é Deus em nós, essa presença divina em nós. Quem faz esse contato, quem faz essa ligação entre nós e ela é a lei da atração, contida ali no princípio da causa e efeito. E é importantíssimo a gente entender que nós somos vibráteis, porque a lei da atração ela só entende vibração. Aí eles dizem que é exatamente por isso que nós que sabemos tão bem pedir, não sabemos receber. Não recebemos exatamente porque a gente não está vibrando na frequência do nosso desejo. Porque eles dizem que é muito mais comum a gente ficar mais concentrado na ideia da coisa que a gente não tem do que na vontade de tê-la. Ou seja, o exemplo que eles trazem, que eu repito em todos os vídeos praticamente, é o do carro novo. A gente está querendo um carro novo, porém nós fazemos o pedido chega até a fonte e ela vai nos responder. Mas o que ela vai nos responder? O que ela entende? Vibração. O que a lei da atração levou ali para ela? A vibração que a gente está, o nosso ponto de atração. E aí então a gente fica ali pensando, sofrendo com a ausência do carro novo, com a insatisfação por não ter carro ou com a insatisfação com o carro velho. Então qual é o recado que a lei da atração vai levar? Olha, o que ele está sentindo é insatisfação, ele está vibrando na insatisfação. Ah tá, então vamos levar mais coisas para ele ficar insatisfeito, vamos fazer o carro velho quebrar, ou vamos fazer realmente o ônibus atrasar, ele vai começar a chegar atrasado no trabalho se ele não tiver nem carro, mais coisas para ficar insatisfeito. Ou seja, porque nós estamos fixados na coisa que a gente, na falta da coisa que a gente quer, ao invés de se fixar no desejo de tê-la. E aí a gente já se antecipa, a gente já agradece por isso, a gente já vibra naquela frequência da alegria e da gratidão por ter recebido, e aí pronto, a lei da atração leva essa vibração e o carro novo chega. Pelo menos foi isso que eu entendi de tudo que eles explicaram na primeira parte do livro. Já a segunda parte, ela traz 22 processos que eles dizem que seria então para potencializar toda a parte teórica, porque o Napoleão Hill ali em todos os livros dele, mas especialmente eu fiz 3, eu deixo aqui ao longo do vídeo se vocês quiserem ver. Eu fiz o Pense e Enriqueça, fiz o Mais Esperto que o Diabo e fiz o Capitão da Minha Alma, Senhor do Meu Destino. E ele diz em todos que tudo passa pela ação. Ele diz mesmo no Capitão da Minha Alma, Senhor do Meu Destino, que se a gente tivesse ali no segundo capítulo, o pensamento
Pensamento Criativo, acredito que seja o nome do capítulo, ele diz que se ele pudesse deixar uma única dica ali, seria colocar em ação, praticar, porque o Jerry Hicks, ele diz aqui também que esse livro vai nos ensinar, esses processos eles vão nos ensinar como fazer para receber aquilo que a gente deseja e como ser, fazer ou ter tudo que a gente deseja. Então, para que a gente tenha tudo aquilo que a gente deseja, antes a gente precisa ser e precisa fazer. Então, é por isso que os processos são a parte ali que potencializa, porque se a gente ficar só na teoria, nada vai acontecer, a gente tem que fazer. Se bem que ninguém tem que nada, mas se chegou a hora, se a gente entendeu, se chega daquilo que a gente está vivendo, se nós não estamos satisfeitos com aquilo que a gente está vivendo, está pedindo uma vida diferente e ela não está chegando, e eles estão explicando que dessa forma que eles fizeram, que se a gente entender dessa forma a gente vai conseguir essa vida, aí se a gente não fizer, porque a gente está querendo que aquela teoria do Einstein mude, né? Porque ele diz que é insanidade querer mudar alguma coisa na nossa vida que a gente não está satisfeito, não mudando nada na nossa atitude, não mudando nada na nossa maneira de pensar, porque se a lei da atração ela entende vibração, os nossos pensamentos eles emitem ondas magnéticas vibráteis, os nossos sentimentos também. Então é isso, é dessa forma que a gente cria pensamento, sentimento. Então, e quem pode mudar isso? Só a gente mesmo. Então, eles estão trazendo aqui processos que vão ajudar a potencializar o que eles explicaram na teoria. Porém, os processos a gente pode fazer e não dá certo nunca se a gente não tiver entendido que a gente deve mudar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos para nos alinharmos com a fonte dos nossos desejos, que é a centelha divina em nós. Porque enquanto a gente estiver desalinhado, a gente nunca se desconecta, porque nós estamos no todo e o todo está em nós. Nós contemos e somos contidos. O todo está em tudo. Então o todo é Deus, a fonte, o eu superior. E então a gente não pode se desconectar, porque nós estamos nele, mas nós nos desalinhamos. É como quando a gente vai sintonizar uma estação de rádio e fica mais ou menos ali na metade, a gente não ouve nada, ouve metade de um, metade do outro. Precisa estar sintonizado, alinhado. E aí, quando a gente se sintoniza e se alinha, é quando a gente está vibrando no bem-estar. Que eles disseram aqui também nas páginas anteriores, é o nosso estado natural. Quando a gente está no bem-estar, nós estamos no nosso estado natural, com certeza nós estamos vibrando na frequência do nosso desejo, porque ninguém deseja nada que não seja para ir para o bem-estar. Eles dizem que ninguém quer casa, carro, apartamento só por ter, mas pela sensação, pelo bem-estar que isso vai trazer. Todo mundo busca ser feliz, bem-estar. Por isso que eles dizem, quer saber em que frequência se está vibrando? Presta atenção nos seus sentimentos. As emoções são os mais sofisticados intérpretes das vibrações. Eles explicaram tudo isso ali na parte teórica, e agora eles trazem a parte prática, que são 22 processos, e eles dizem que a gente deve primeiro ler todos, para depois escolher qual nós vamos fazer, e devemos fazer repetidamente. Não devemos fazer os 5 primeiros se a gente estiver muito deprimido, muito triste, muito desanimado, porque eles não funcionarão. Isso vai fazer a gente perder a oportunidade, porque a gente se desanima mais e fecha o livro. Porém, eu acredito que é por isso que eles disseram que a gente deve ler primeiro todos antes de fazer, que assim a gente já vai perceber, não, ali no final tem um que serve para mim. Tá bom? Então vamos continuar a ler o 13º processo, que é: que pensamentos faz você se sentir melhor? E o processo anterior foi: não seria bom ser? Quando eles trouxeram, então, ao invés da gente dizer uma frase, por exemplo, quero que isso aconteça, mas ainda não aconteceu, pronto, quero que isso aconteça, mas ainda não aconteceu, já negou a primeira frase, ela perdeu todo o valor. Aí, se ao contrário, se a gente então diz assim: não seria bom se esse desejo viesse até mim? Não seria bom se isso acontecesse? Aí isso transforma tudo completamente, e eles terminam dessa forma: seja qual for o seu desejo, há uma orquestração sendo realizada em resposta ao processo. Não seria bom ser? Quando jogar e acreditar que tudo o mais se alinhará, isso vai acontecer.
Então, além deles darem o processo, eles deram essa dica aqui que eu acho que é de vital importância, a gente entender que a gente tem que acreditar. E esperar, porque eles disseram também que a gente não deve esperar resultado imediato. Vamos para o 13º processo, que é: que pensamento faz você se sentir melhor? E aí, quando usar esse processo? Quando quiser tomar consciência de como se sente num determinado momento sobre alguma coisa. Quando tiver de tomar uma decisão e quiser que seja a melhor possível. Quando quiser determinar seu valor de referência emocional. E quando quiser tomar consciência do seu sistema de orientação emocional. Eles sempre começam então explicando quando usar o processo. E depois eles nos dizem de ir ali na escala de valor de referência emocional, que está na última parte da primeira parte do livro, no último capítulo. E aí eles dizem que esse aqui a gente deve fazer se a gente estiver entre o 4 e o 17 ali na escala, que vai da crença, expectativa positiva e a raiva. Se a gente estiver vibrando até ali na raiva, esse processo ainda vai ser possível, vai funcionar para a gente. E aí, se a gente não tiver certeza, a gente deve voltar ali no último capítulo da primeira parte do livro. Cada questão, na verdade, representa 2 aspectos: algo que você deseja e a ausência do que deseja. Se você não entender que se trata de frequências vibráteis bem diferentes, talvez ache que está concentrado em algo que deseja, quando, na verdade, está concentrado na direção oposta. Ou seja, a gente tem que ter bastante clareza ali de que tudo, na verdade, tudo que é cada questão, então, apresenta 2 aspectos: aquilo que a gente deseja e a ausência daquilo que a gente não deseja. Se a gente estiver pedindo pelo carro novo, ao mesmo tempo que a gente está pedindo o carro novo, contém ali a ausência do carro, a gente não tem carro. E aí a gente tem que prestar atenção, porque a gente pensa que a gente está se concentrando no que a gente deseja, quando na verdade a gente está indo na direção oposta, a gente está se concentrando na frustração por não ter aquilo que a gente deseja. Alguns acham que estão concentrados no desejo de ter um corpo saudável, quando na verdade se concentram no medo de ter um corpo doente. Alguns pensam estar concentrados em melhorar a situação financeira, quando estão concentrados no receio de não ter dinheiro suficiente. As pessoas dizem: não sei há quanto tempo desejo isso. Por que ainda não aconteceu? Porque não estão conscientes de que todo assunto inclui 2 aspectos: o que se deseja e a ausência do objeto do desejo. Como já vimos muitas vezes no decorrer deste livro, só quando você está sensível à maneira como se sente às suas emoções, ou seja, quando você está sensível à maneira como se sente, ou seja, às suas emoções, é que sabe realmente qual o conteúdo da sua vibração. Com alguma prática você pode conseguir isso. Então aqui eles trazendo aquilo que eu falei ali na abertura então desse vídeo, que as emoções são os mais fáceis, são os mais confiáveis, então o método mais confiável para descobrir qual é, deixa eu ler aqui, as emoções são os mais sofisticados intérpretes das vibrações, exatamente isso que eles estão dizendo aqui, que a gente deve saber que em tudo que a gente pede, tem ali o desejo, essa emoção positiva, o desejo daquilo que a gente quer, e também ali, quem sabe se a gente quer um corpo saudável, ou se a gente está, se é com relação a dinheiro, a gente está concentrado em melhorar a nossa situação financeira, quando na verdade a gente está concentrado no receio de não ter suficiente. E aí eles dizem, presta atenção na emoção, que emoção tá tendo quando você está fazendo isso? É uma emoção de bem-estar, você está vibrando no desejo de ter mais dinheiro. É uma emoção de medo de perder, de medo de que para o mês que vem não vai ter, então eu tenho que economizar agora. Então é uma emoção que não está te dando bem-estar, então você está vibrando, né, nessa emoção negativa, na falta, no medo da falta.
E aí eles dizem que a gente tem que entender, então, só quando a gente ficar sensível à maneira como a gente se sente, a gente vai entender isso, e aí com alguma prática a gente vai conseguir logo de cara já perceber, ó, não estou vibrando na frequência do meu desejo, deixa eu mudar aqui. O processo "que pensamento faz você se sentir melhor" vai ajudá-lo a conscientemente identificar a frequência vibrátil do seu pensamento atual. O jogo é mais eficiente quando se está sozinho, longe da influência ou pressão de outras pessoas. É importante deixar de lado ideias, desejos, opiniões e crenças de outras pessoas enquanto você identifica por si só como se sente. Então, ele dizendo que aqui é interessante a gente fazer esse processo porque ele vai nos dar consciência, vai nos ajudar a identificar em que frequência, então, do pensamento atual a gente está vibrando, identificar a frequência vibrátil do nosso pensamento. E a gente deve fazer isso sozinhos, sem se deixar influenciar por ideias, desejos, opiniões ou crenças de outras pessoas. E agora, quando jogar, então, quando fazer isso, quando colocar esse processo em prática? São infinitas as possibilidades de pensamentos que você pode ter a respeito de vários assuntos, mas sua experiência de vida vai ajudá-lo a identificar as questões em que pode querer se concentrar. Esse jogo é especialmente útil quando você tiver vivido uma experiência que lhe causou muitos pensamentos negativos. Entendendo que o pensamento negativo indica a resistência que o mantém afastado das coisas que realmente deseja, você decide fazer algo para se libertar de alguma resistência em relação à questão que foi energizada. Ou seja, ele diz que esse processo que eles estão passando, ele é especialmente útil quando a gente já tiver vivido uma experiência que causou muitos pensamentos negativos. Eu acredito que é porque aí a gente já vai poder ter isso como parâmetro, né? Olha, aquela situação foi triste mesmo, mas olha, eu só cultivava pensamento negativo com relação àquilo. E aí a gente entende que o pensamento negativo indica a resistência que nos mantém afastados das coisas que a gente realmente deseja, aquilo que ali na terceira etapa do processo peça e receberá impede que a gente receba, porque como ele disse, a primeira etapa a gente pede, tudo bem, a segunda a fonte dá, tudo bem, a terceira a gente resiste. Por quê? Porque estamos cultivando pensamentos negativos. Então, quando a gente entende que o pensamento negativo é que indica essa resistência, que nos mantém afastados das coisas que a gente realmente quer, então a gente vai fazer alguma coisa para se libertar dessa resistência em relação ao que a gente deseja. Um exemplo do processo que pensamento fez você se sentir melhor. Esse processo é mais eficaz se você puder sentar por alguns minutos e escrever seus pensamentos em um papel. Depois de praticar por algum tempo, vai conseguir ser bem-sucedido apenas deixando os pensamentos rolarem na mente, mas escrever dá maior concentração, tornando mais fácil sentir a direção do pensamento escolhido. E olha, gente, uma coisa que eu introduzi na minha vida não faz muito tempo foi escrever. Porque todo mundo que eu sigo, que está lá bem sucedido, que já deu aquele salto quântico que eu estou buscando, que já fez aquela transmutação que eu estou buscando, sempre eles dizem, eu escrevi, depois eu fui ver lá, foi exatamente o que eu tinha escrito. Então eles dizem aqui até, pode nem escrever, porém escrever potencializa. Para começar, escreva como se sente sobre a questão que surgiu naquele momento. Pode descrever o que aconteceu, mas o mais importante é descrever como se sente. Em seguida, escreva uma afirmação que amplie a descrição do seu sentimento. Isso vai ajudá-lo a reconhecer qualquer melhora à medida que o processo se desenvolve. Por exemplo, você acabou de discutir com sua filha porque ela não ajuda nas tarefas domésticas, nem toma conta das próprias coisas.
Parece não se importar com seus esforços para manter a casa em ordem. Não só não ajuda, como faz questão de atrapalhar. Você então escreve: ela, ou escreva o nome da filha, está intencionalmente tentando dificultar a minha vida. Ela não se importa comigo. Ela nem mesmo arruma suas próprias coisas. Depois de escrever frases que descrevam mais exatamente como se sente no momento, pense: vou procurar outros pensamentos sobre este assunto que me façam com que eu me sinta melhor. Tendo escrito cada pensamento, avalie se você se sente melhor, igual ou pior do que no início. Você escreve, por exemplo: ela nunca me ouve, igual. Quero que ela seja mais responsável, igual. Não tenho de ficar catando o que ela larga pela casa, igual. Eu me sinto igual. Devia tê-la educado melhor, pior. E essa afirmação aqui me fez me sentir pior ainda. Gostaria que o pai dela me desse mais apoio, pior ainda. Para mim é importante ter a casa limpa, um pouco melhor. Sei que ela tem um monte de coisas ocupando a cabeça dela, melhor. Eu me lembro bem do que é ser adolescente, me sinto melhor. Eu me lembro de quando ela era um amor de garotinha, me sinto melhor ainda. Gostaria que ela ainda fosse aquele amor de garotinha, agora me sinto pior. Não sei o que fazer a respeito, pior ainda. Bem, não tenho de resolver isso hoje, aí eu me sinto melhor. Há muitas coisas nela que adoro, me sinto melhor ainda. E eu sei que há coisas mais importantes do que uma casa limpa, me sinto melhor. Eu deveria me sentir bem por querer ter uma casa limpa, agora eu me sinto pior. É certo eu querer ter uma casa limpa e agora eu me sinto melhor. Então aqui eles passando exemplos de como é que a gente faz então para entender qual é o pensamento que faz com que a gente se sinta melhor. Deram alguns exemplos e esse então é a primeira parte, esse vídeo é a primeira parte do processo de número 13, o 13º, que eu vou concluir no próximo vídeo, tá? Porque ele é bem mais longo que o anterior. Tá bom? Eu espero que você esteja gostando. Se você estiver gostando e você já estiver sentindo que se você está acompanhando o livro desde o início, eu fiz inteiro, eu deixo a playlist completa aqui se você quiser ver. Se você estiver sentindo que já está fazendo alguma mudança na sua vida e quiser compartilhar com alguém, esses ensinamentos são realmente riquíssimos. Que a Louise Hay, que é aquela autora do Ame-se e Cure Sua Vida, que pediu para que eles fizessem. Então, se você quiser compartilhar com alguém, muito obrigada, alguém que você acha que vai se beneficiar também. Se você quiser deixar seu like também, eu agradeço. E se quiser entrar lá no meu canal e ver outros livros que tem lá, vários outros livros nessa mesma busca de entender como ser atendido, já que pedir, eles dizem que a gente sabe pedir. E aí, então, se você quiser entrar lá e se inscrever, eu vou ficar muito feliz também. E espero te ver para a gente dar continuidade nesse processo no próximo vídeo. Obrigada, tchau!